Bruno, uma das perguntas que mais fazem pra gente aqui no canal, né? Dá pra você ficar rico hoje começando a investir com pouco dinheiro? Dá, desde que ao longo do tempo você invista com mais dinheiro. Ou que você fique muito tempo como investidor. É um outro ponto. Se a gente pega o Warren Buffett, que é um exemplo famosíssimo, né? O Warren Buffett tem hoje uma riqueza de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Desses 110, 107 vieram depois que ele tinha 65 anos. Então, quase todo o resultado dele veio depois de 65, porque é o poder dos juros compostos. Se você pega a fórmula dos juros compostos, a gente vê que a parte exponencial é o tempo. Você tem algum capital investido que multiplica por uma taxa de juros, mas o fator que é exponencial é a passagem do tempo. Então, nada detém a marcha do tempo e ela atua a favor do investidor. Então, se você tem pouco dinheiro, eu espero que você tenha muito tempo para investir, porque aí você vai conseguir chegar longe. Então, o jovem, por exemplo, ele está numa situação ideal. Ah, é pouca grana. É, mas tem muito tempo pela frente. Melhor ainda é se tem um pai ou uma mãe assistindo aqui que quer começar a investir para o filho. Porque imagina, uma criança acabou de nascer e o pai vai lá e fala, não, vou investir R$300 por mês para o meu filho. Se ele faz isso durante 20 anos, com um retorno de 1% ao ano, quando o filho tiver 20 anos, vai ter 300 mil investido. 300 mil, o cara já pode decidir fazer uma outra faculdade pensando não só no dinheiro que ele vai ganhar imediatamente, mas sim no longo prazo. Se essa criança, que virou esse jovem de 20 anos, assume esse capital e fala, não vou gastar, eu vou manter o que meu pai fez pra mim, continuar investindo R$300 com uma taxa de 1%, em mais 10 anos, 30 ao todo, vai estar com 30 anos de idade, ele tem 1 milhão. Isso com R$300 ao mês. Então, se começar a investir cedo, você precisa de muito menos dinheiro para conseguir chegar no seu objetivo. Agora, quem deixa o tempo passar vai precisar de mais dinheiro para isso. Então, o ideal é começar o quanto antes. Se a gente pega e fala com investidores aí que tem mais tempo de mercado e fala qual o seu arrependimento, eu já ouvi a mesma resposta várias vezes, não ter começado antes. O próprio Warren Buffett fala isso, ele começou com 10 anos. Agora, Bruno, essa questão de previdência é algo que me perguntam muito. Porque o pessoal fala, não vale a pena, tal. Quando que vale a pena alguém ter uma previdência privada? Olha, eu vou falar que em todos os casos, para pessoas que têm mais dinheiro, vai valer a pena. Previdência privada, pelo seguinte, né? O Lucas Pitt tá acompanhando aqui o podcast da gente. Pitt é riquíssimo. Daqui a pouco a gente chama ele pra falar a carteira dele aqui também. Tem dezenas de milhões aí de patrimônio. E o Pitt é um cara que sabe investir bem o dinheiro dele e que não tem problema em correr risco. Então você me pergunta, pô, o Pitt é um cara que sabe investir o dinheiro, que tem um horizonte de tempo de longo prazo, adora ações, é especialista nisso. Vale a pena pra ele ter uma previdência? Vale, pelo seguinte, Pitt tem um filho, o Tommy. Um dia, como ele é mortal, como todos nós somos, vai falecer. Vou bater aqui 3 vezes na madeira, porque eu espero que seja daqui a muito, muito tempo. Mas aí nessa hora, os 100 milhões de patrimônio que ele tem vão ter que ser passados pra família. E o que vai acontecer? Vai ter que pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Doação e Causa-Mortes, né? Que varia de 4% a 8%, depende do estado. Vai ter que pagar os custos do inventário, honorário advocatício. Isso facilmente chega a 20% do patrimônio. Se ele tem 100 milhões de patrimônio, 20 milhões iriam só para pagar ITCMD. E como que vai tirar os 20 milhões do 100 se tá tudo em inventário? Você precisa ter algo que não entre em inventário. Há 2 caminhos para isso muito simples. Seguro de vida, a pessoa recebe na hora, ou previdência privada. Caso você não queira ficar pagando o seguro todo ano, você investe num bom fundo de previdência que vai continuar rendendo ao longo do tempo e na hora do falecimento aquilo não entra em inventário. Depende do estado, há discussões quanto a isso, mas também pode ser liberado de pagar ITCMD e dar os 20 milhões na mão da família para que eles possam desembaraçar o patrimônio. Então, previdência, pensando em sucessão, sempre vai valer a pena. Agora, há casos onde vale mais a pena do que outros, pensando como investimento. Quando que vale muito a pena? Quem está assistindo aqui, que é, por exemplo, funcionário público ou é CLT e paga muito imposto de renda na fonte. O cara paga 27,5% de imposto de renda. Se esse cara fizer uma previdência PGBL, ele tem que pagar INSS ou um regime próprio de previdência. Mas se ele paga previdência pública, paga muito imposto de renda na fonte e faz uma previdência PGBL, ele vai na declaração de imposto de renda dele, lança essa previdência e faz a declaração completa, ele vai obter de volta o imposto que ele iria pagar. Porque ele pode reduzir em até 12% a renda tributável dele. Então, se ele ganha 100 mil, por exemplo, ele poderia pegar 12 mil para investir num PGBL,
E o imposto não iria incidir mais sobre 100 mil, mas sobre os 88 mil restantes. Então ele paga menos imposto hoje, recebe dinheiro de volta, para deixar esse dinheiro investido e só pagar o imposto sobre esse dinheiro lá na frente, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, sendo que o dinheiro trabalhou para ele durante todo esse período. Basta que ele escolha um bom fundo de previdência para isso. Sim. Então, PGBL vale muito a pena. Vale muito a pena. Se a pessoa não tem como fazer um PGBL, porque é empreendedor, e aí ele não paga imposto de renda na fonte, porque ele tira um prolabore baixinho e tira o resto como lucro da empresa, aí não serve para ele. Aí teria que ser um VGBL. O VGBL, ele vai ser um fundo de investimento. No caso da nossa Previdência, por exemplo, uma carteira bem diversificada, só que com algumas vantagens. Primeiro, a vantagem sucessória, que eu já citei aqui. Segundo, a vantagem de não pagar o Come Cotas, que é um imposto que aparece sobre fundos de renda fixa, multimercados, que é um adiantamento do imposto de renda, que sempre no final de maio e novembro tira 15% do seu lucro. E aí a diferença é que você pode ter um fundo multimercado com a mesma carteira de uma previdência. A mesma carteira, investindo nas mesmas coisas, mas só pelo efeito do Come Cotas, ao longo de 30 anos, esse fundo multimercado vai pagar imposto 60 vezes. Vai ter um resultado muito mais baixo do que a previdência, que vai pagar imposto no final. E quando for pagar imposto, se bota uma tabela regressiva, vai pagar só 10%. Então você tem um fundo de investimento anabolizado, que vai render mais por conta da questão do imposto. E quando for pagar imposto, vai pagar menos. E no meio do caminho tem a questão sucessória. Então, previdência, eu vejo que é uma das fatias, de 6 fatias, que eu costumo pregar para a pessoa ter dentro do planejamento financeiro dela. Pensando em sucessão ou pensando que é um investimento bom se bem escolhido. Legal. Quais são as fatias, então, Bruno, já aproveitando as 6 fatias que você considera interessante para uma carteira de investimentos? Bom, primeiro, né, já que a gente falou do futuro, que é a garantia sucessão, que é a previdência, vamos falar do presente, que é a sua reserva de emergência. Porque se você começa a investir nas outras fatias, mas não fez essa reserva, você pode ser obrigado a vender no pior momento possível do ciclo, e ao invés de ter lucro investindo em ações, você vai ter prejuízo. Então você tem que ter uma parcela que vai pagar ali uns 6 a 12 meses do seu custo de vida. Geralmente o pessoal fala 6. Quem é funcionário público federal, entendo que pode ser até um pouco menor do que isso, mas o cara que é corretor de imóveis, por exemplo, tem que ser maior do que 6 meses. E você vai deixar em aplicações muito líquidas, muito seguras, e aí por segurança, baixo risco de crédito, né? Você não quer botar o dinheiro num banco que vai quebrar. E também pouca volatilidade, como por exemplo um Tesouro Selic, e que geralmente rendem mal, porque são muito líquidas e muito seguras, mas agora com juros muito altos rendem bem. Então, essa é a primeira fatia de todas, reserva de emergência. Aí você garante o seu presente. O futuro é a previdência, como eu disse. E aí você tem o meio do caminho, que são as outras 4 classes de ativos. Primeiro, investir no mercado nacional, porque tem muita coisa boa, muito barata aqui agora. Aí lá você vai explodir aqui uma série de coisas. Vai ter renda fixa que não é voltada para essa parte de emergência, vai ter fundo imobiliário, vai ter as ações, por exemplo. Então, tudo do mercado nacional. Depois, uma parte no mercado internacional. Então, reserva de emergência, alocações nacionais, alocação internacional, previdência na outra ponta. E aí tem 2 que são pensando mais em segurança. Um deles é o Bitcoin, que é um ativo que ele, se corretamente armazenado, é inconfiscável. Então, o governo vai lá e bloqueou suas contas bancárias, bloqueou o seu patrimônio. Não tem como bloquear o seu Bitcoin se ele está na sua wallet. Eu até dei um exemplo durante a retomada, né, do Afeganistão pelo Talibã. O afegão, devia ser quase ninguém isso, porque acho que a informação não chega lá igual chega em outras partes do mundo. Mas se o afegão tivesse bitcoins, ele poderia sair do país sem nada, porque a conta bancária dele foi bloqueada quando o Talibã tomou o poder. Mas só com as palavras-chave para abrir uma conta em uma corretora em outro país, recuperar o acesso ao wallet e vender os seus bitcoins. Então, eu interpreto o Bitcoin como meu seguro contra um fim do Brasil. Seria isso, porque eu poderia pegar isso e ir para qualquer outra parte do mundo sem levar nada aqui do país. E a outra é pensando em segurança em termos familiares. Não é, nem de longe, uma fatia do portfólio que deve ter o melhor rendimento de todos, mas é interessante que é ter o imóvel. Quando eu digo imóvel, é um imóvel para você morar. Outros imóveis entrariam na parte de investimentos nacionais. E aí, por que eu digo que não deve ser o melhor tipo de investimento? Porque, muito provavelmente, um fundo imobiliário que compra imóveis na Faria Lima vai ter um rendimento melhor ao longo do tempo do que o seu imóvel residencial em Alphaville, por mais que seja uma ótima região. Mas é muito mais procura pela Faria Lima. É mais fácil de administrar, é mais diversificado. Então, como investimento, eu prefiro muito mais fundo imobiliário. Só que para você morar, para sua esposa poder decorar como ela quiser, para os seus filhos poderem crescer na casa,
para ter um pouco mais de segurança do ponto de vista psicológico, que é importante para várias pessoas. Eu não tenho problema em morar em imóvel de aluguel. Mas a Malu uma hora chegou pra mim e falou: quero ter minha casa, agora a gente tem dinheiro, vamos fazer isso? Eu falei, tudo bem. São sonhos, né? Exatamente, é sonho. Então essa seria a sexta fatia desse portfólio. E aí, com essas 6, eu acho que a pessoa tá muito bem servida para ter uma vida financeira ultra estabilizada, com muita diversificação. Diria até, não vou falar que ela tá antifrágil, mas ela tá extremamente robusta frente aos acontecimentos do mundo. E eu diria que a melhor maneira de comprar um imóvel, na minha opinião, não é através dessa parte de financiamento. É você poupar o dinheiro, investir ele ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. O pessoal gosta de falar, hipócrita, comprou um imóvel. Sim, depois que eu já tinha um patrimônio muito, muito grande que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria. Aí eu fui e comprei meu imóvel à vista. E não comprei só meu imóvel, eu comprei outros 10 imóveis. Só que esses outros imóveis foram todos com leilão de imóveis. E aí é muito bom, porque esse pessoal que financia o imóvel e não faz conta, não consegue pagar às vezes. Aí o banco vai lá e mostra pra pessoa, tá vendo esse teu imóvel que você falava que era teu? Não é nosso. Você sai do imóvel e agora a gente vai leiloar esse imóvel a preço de banana pra quem quiser comprar. E aí sempre que eu falo disso, o pessoal fala, mas isso não serve pro brasileiro médio. Não serve. Então se você aprender a fazer, você tá acima da média na mesma hora. Tá? O brasileiro médio não vai ter uma vida boa, porque o país tem uma série de restrições. Você quer ter uma vida boa? Então busque se destacar da média. Tudo que você puder fazer para se destacar da média vai te dar uma vida melhor do que a média do brasileiro tem. Uma dessas coisas é aprender a comprar bem um imóvel, tentar fazer isso com o mínimo de pagamento de juros ou de taxas excessivas possível. Aluguel de imóvel para pessoa física é horrível. É horrível. Não digo a pessoa alugar em si, você botar pra pessoa alugar. Você ser simplesmente o cara que vai ceder o imóvel pro inquilino entrar. Por quê? Porque a renda que você ganha com o aluguel de imóvel soma na sua renda que você ganha, por exemplo, do seu trabalho, um pagamento de uma previdência pública em INSS, e facilmente vai ser tributado em 27,5% de imposto. E o ganho com o aluguel bruto já fica entre 0,4 e 0,5 do valor do imóvel. Baixo. Se você bota líquido, vai para 0,3 alguma coisa, sendo que fundo imobiliário dá 1% ao mês isento de imposto de renda. Então não tinha como competir. E aí durante muito tempo eu falei, não, a gente arremata e vende, não é para alugar. Só que se a gente abre uma holding imobiliária, que é uma empresa só para lidar com esse patrimônio imobiliário, o que acontece é que o seu imposto ele cai muito. Ele sai dos 27,5% e, se eu não me engano, vai para casa de uns 11%. Só que se for para comprar e vender, aí tem que fazer conta para ver se vale a pena. Porque como pessoa física, se não for um imóvel com valor estratosférico, o teu imposto no ganho de capital é de 15%. Na holding é 11%, só que não é 11% sobre o lucro, é 11% sobre o faturamento. Então pode ser que dê mais alto. Mas para alugar, é 11% também. Não é mais 27,5%. E se eu arremato um imóvel que valia 1 milhão por 500 mil, o aluguel dele era de 5 mil, 0,5%, agora o aluguel dele permanece sendo 5 mil, só que eu paguei 500, é 1%. Exato. 1% e você ainda tem um imposto mais baixo no final das contas. E holding, dependendo do que a gente queira fazer, pode ser vendável depois. Então é uma empresa que você pode vender. Então é uma ideia que a gente tá aí amadurecendo para ver se a gente parte para essa parte de aluguel, mas se for para fazer aluguel, é exclusivamente abrindo uma holding. Como pessoa física não compensa. Eu acho que é muito melhor eliminar esse componente de timing, de escolher o momento exato para você começar a internacionalizar e tornar isso uma prática praticamente mensal. Você pode até pular um mês ou outro, mas se você já tem mais recursos para investir todo mês, mandar um pouquinho para fora sempre, é muito bom. Mas respondendo o meu ponto de vista, toda vez que eu vou investir o meu dinheiro em renda fixa, eu me pergunto isso. O que eu prefiro, IPCA mais 6 ou dólar mais 5? E eu tendo a preferir dólar mais 5, porque eu acho que ao longo do tempo, como eles crescem mais do que a gente, são líderes em tecnologia, tem uma tendência demográfica mais favorável, a tendência é o dólar continuar se valorizando contra o real. Se hoje você acha que vale mais a pena focar em dividendos ou valorização para aumentar o capital? Isso para quem está começando. Bom, eu acho que tem que ter os dois, no final das contas. Tem muita gente que segue uma estratégia de dividendos, que é uma estratégia que eu considero muito interessante. Ela é, entre aspas, mais chata, porque as empresas nunca dão uma porrada muito grande para cima, mas é uma estratégia que mantém a pessoa no jogo. Porque são empresas que, no geral, são mais consolidadas, menos propensas a sofrer uma disrupção. São empresas... Menos propensas não é imunes a isso, né? Mas são empresas que elas têm uma previsibilidade muito boa de resultado, estão presentes no nosso dia a dia muitas vezes, e o cara vê o retorno aparecendo na carteira dele e nada é mais motivante do que você ver o resultado daquilo, né? Sentir o progresso acontecendo.
Você materializa o resultado do investimento. Eu acho isso muito bom. Só que eu não excluiria empresas que não pagam dividendos da minha carteira. Se a gente for olhar, a Amazon nunca pagou dividendos. E por quê? Porque durante muito tempo, o CEO, o Jeff Bezos, ele falava, olha, eu prefiro não pagar dividendos para ter mais dinheiro para reinvestir na própria empresa. E eu fico pensando, quem é mais inteligente, eu ou Jeff Bezos? Talvez alguém que seja muito meu fã falaria, você, Bruno, claro. Eu discordo, né? E alguns bilhões de discordância em termos de patrimônio, né? Alguns difícil, muitos bilhões que mostram que o Jeff Bezos é muito mais inteligente na alocação de capital do que eu, né? Se eu sou tão inteligente, por que não sou tão rico quanto ele? Nessa área específica. Então, pensando nisso, eu prefiro mais que o dinheiro fique na empresa para o Bezos alocar do que ele me dê o dinheiro. Porque talvez a melhor alocação que eu fosse fazer seria comprar ações da própria empresa. Então, nessa parte da carteira, eu não quero dividendos. Deixa esse cara alocar o dinheiro. Numa parte de uma Sanepar, que é uma empresa estadual, aí eu quero dividendos. Porque eu acho que há um risco muito grande do governo do estado reinvestir mal esse capital. Então, prefiro que ele me pague realmente. Então, varia. Eu gosto de ter exposição às duas coisas. Eu acho que o iniciante... É mais interessante ele começar por uma estratégia de dividendos, mas não excluir esses cases de crescimento de empresas que são fantásticas e que podem vir a dominar o mundo. Na opinião de vocês, seria esse o ciclo melhor para investir da década hoje na B3? Depende do que vai acontecer na década, né? Mas em termos de preço, geralmente, nesses momentos de muito pessimismo, são quando as oportunidades aparecem. Se você pega, por exemplo... 2009, a gente teve a crise do subprime em 2008 e o Bovespa desabou. Você teve empresa caindo 90%, 80%, o índice, se eu não me engano, chegou a cair isso. E no ano fechou com 67% de queda, eu acho. E aí 2009 foi o quê? Foi um foguete. E o pessoal não estava otimista no começo do ano. Eles acharam, tem mais coisa para cair, tem mais crise para acontecer. E foi muito bom. E geralmente nos anos onde há muito otimismo, os preços já estão muito altos. Refletindo esse otimismo, o mercado tende a subir menos. Então, se você pega a previsão que os analistas fazem de para onde vai a bolsa, geralmente o pessoal erra muito. É muito difícil de prever. Mas há um histórico mostrando que após anos ruins, quando o preço está muito baixo e as empresas continuam tendo uma lucratividade interessante, o desempenho da bolsa tende a ser bom. E como eu disse, né, não é que o Brasil, nossa, somos o país do futuro. Não é isso. Mas você tem países desenvolvidos com muitos problemas, Estados Unidos menos, mas a zona do euro está bem complicada. Os emergentes, Rússia está em guerra, Ucrânia está em guerra, a China é um país, junto com a Índia, cada um tem mais de 1 bilhão de pessoas e tem que alimentar esse pessoal importando commodities, matérias-primas, num mundo de commodities com preços altos. A China tem reflexo de política de fechamento da economia por conta de Covid ainda. Então eles estão complicados. Se você olha na América Latina, o melhor país, o mais ajeitado é o Brasil. Então, por conta disso, eu acho que a gente tem um potencial de ter um ano interessante. Vai acontecer? Depende muito do que o governo vai fazer. Mas a medida do governo, né, ela não entra em simplesmente começa a vigorar e ter efeitos na economia na mesma hora. Não é fazer um miojo, que é em 2 minutos. Se o cara vai e muda alguma coisa, demora meses para aquilo se manifestar muitas vezes. Então, eu acho que a gente pode ser surpreendido positivamente pela Bolsa esse ano. Tanto que eu tenho Bolsa de Valores e, inclusive, no final do ano passado eu comprei mais. Eu tenho uma meta, inclusive, pessoal, de ter 50% do meu patrimônio investido fora do Brasil. E ano passado eu falei, não vou bater essa meta, eu vou comprar mais Brasil. Se eu falar pra vocês que não deu uma arrependidazinha, sabe? Eu tô mentindo. Mas tem muita coisa interessante aqui ainda. E eu acho que a gente pode ser surpreendido positivamente, sim. O que você tá evitando olhar nesse momento aqui no Brasil? As ações, no caso. Estatais que podem sofrer muita intervenção do governo. Uma Petrobras, por exemplo, como já foi citado aqui. Banco do Brasil, acho que é menos e tá muito barato, mas mesmo assim eu evitaria. Essas são as que eu evito. Empresas muito endividadas, porque como os juros estão muito altos e não há expectativa de queda de juros agora, vai ficar complicado para elas, né? Pagar o serviço dessa dívida, pagar os juros. E, deixa eu ver, varejo. Eu ia te perguntar isso, varejo, Magazine Luiza, essas empresas, o que você acha, Bruno? Eu prefiro não ter. Eu prefiro evitar. Até porque dentro desse crivo de endividamento tem umas que não passam, por exemplo, já. E aí é necessário que os juros caiam para que você veja um efeito da empresa se valorizar.